Eu ouvi certa vez um relato de um certo pregador que costumava pregar sobre a ira de Deus. Ele costumava pregar sobre o juízo vindouro da parte de Deus. E disse que quando ele pregava, essa pregação afugentava boa parte do seu público. As pessoas não queriam mais entrar naquela congregação, porque a mensagem que esse pastor pregava era uma mensagem dura, era uma mensagem de confronto, era uma mensagem da ira de Deus, do castigo de Deus. E ele resolveu então mudar o teor da sua mensagem. E ele começou assim a pregar acerca do amor de Deus. E pasmem, por incrível que pareça, quando esse homem então pregava o amor de Deus, ainda assim as pessoas se afugentavam deste Deus, irmãos e irmãs. E o texto aqui nós vemos destacando acerca deste convite, em que nos mostra o desejo do Criador em se aproximar de nós, em se relacionar conosco, meus irmãos e irmãs. Este convite, ele vem acompanhado da promessa do perdão de Deus para as nossas vidas aqui nesta noite. De tal forma que o texto é bem claro em dizer no versículo 18, na parte B, dizendo: vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que seja vermelho como a carmesim, se tornarão branco, irmãos, como a lã. Ele coloca aqui dois extremos. Ele nos apresenta aqui, irmãos, a escarlata, que é um vermelho vivo, um vermelho agudo, um vermelho forte. Ele coloca aqui também acerca de um vermelho carmesim, que também é um vermelho mais intenso, da cor do sangue. Mas ele também, no outro extremo, ele apresenta uma neve. Eu nunca tive a oportunidade em um local onde neva, mas algumas pessoas dizem que quando o sol, o reflexo do sol bate na neve, a claridade é tão alta que é necessário de tapar as vistas ou simplesmente colocar um óculos preto devido, irmãos, à claridade, à brancura daquela neve. Ele vai dizer que ainda que os vossos pecados sejam como a carmesim, se tornarão mais branco como a lã, irmãos. Isso é graça de Deus. Esse convite vem acompanhado, irmãos, do perdão de Deus para as nossas vidas. A escarlata e o carmesim simboliza a gravidade e a intensidade do pecado, e Deus está prometendo a purificação total dos nossos pecados. De tal forma que a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou graça, meus irmãos e irmãs. Então esse convite vem para nós aqui nesta noite, acompanhado dessa promessa de perdão. Ele está dizendo que ainda que você tenha falhado, ainda que você tenha caído, ainda que o seu pecado seja grave, seja vermelho como a escarlata ou carmesim, se tornarão intenso, mais branco, irmãos, do que a neve, meus irmãos e irmãs. Somente o sacrifício de Jesus na cruz, o sangue vertido na cruz do Calvário, irmãos, para simplesmente trazer pureza para a alma do vil pecador. De tal forma que João na sua carta vai dizer: mas se andarmos na luz, tem alguém andando na luz aqui? Diga amém. Mas se andarmos na luz como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, amada igreja, o seu Filho, nos purifica de todo pecado, meus irmãos. Ele promete o perdão, Ele promete a purificação do nosso pecado. Ele vai do extremo, irmãos, a um outro extremo, porque Deus, Ele é gracioso, misericordioso, longânimo, compassivo, irmãos, tardio em irar.
pelas nossas vidas, amada igreja. Foi assim que Paulo vai dizer que Deus o havia perdoado, e ele era considerado como o mais vil pecador, irmãos. Mas Paulo alcançou a graça, Paulo alcançou a purificação dos seus pecados, considerado o pior dos pecadores, alcançou o perdão de Jesus. Nós vemos aquele malfeitor lá naquela cruz, e nós vemos também o perdão sobre a vida daquele homem, irmãos amados. Nós vemos aquele pródigo que havia afastado da casa paterna, agora retornando, irmãos, em direção à casa do pai, cheio de pecado, mas o pai o agracia, o pai abraça com um abraço de misericórdia e de graça. Meus irmãos, é assim que o nosso amado Deus nos faz. O convite, ele vem cheio de misericórdia. O convite vem cheio da graça, o convite vem com essa promessa de perdão. Não há pecado que ele não perdoa, meus irmãos e irmãs. O sangue de Jesus foi derramado em prol da sua vida. Nesta noite, meus irmãos e irmãs, este convite de graça também vem acompanhado de bênçãos, meus irmãos. Não somente do perdão, que já é uma bênção maior, mas o convite da graça para mim e para você aqui nessa noite vem acompanhado de bênçãos, irmãos. Olha o que diz a palavra de Deus: se quiserdes. Quantos aqui querem? Diga amém. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você quer, meu irmão? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Este convite, irmãos, nos traz duas condições da bênção. Primeira condição, ele vai dizer aqui, irmãos, aqui: se quiserdes, se é condicional. Se quiserdes, porque se quiserdes, porque nem muitas pessoas querem, meus irmãos. Não são muitas pessoas que querem. Falo isso porque eu tive a oportunidade de pastorear um homem na cidade de Ubar durante 2 anos. Este homem tinha um problema físico na perna, ele andava com a muleta. Durante 2 anos, os cultos de quinta-feira lá eram semelhantes aos cultos de quinta-feira aqui. A gente chamava os enfermos à frente, orava, Jesus operava, Jesus curava. E aí eu me recordo que este homem, todas as vezes que nós fazíamos apelo para este homem doente, com este problema na perna, vinha à frente. Ele não vinha por nada. Teve um dia que eu fiquei indignado. Eu falei: por que todos os cultos de oração você está com este problema há anos? Todas as pessoas vêm à frente, mas o senhor fica sentado aí. E aí ele me diz: pastor, se eu for curado, eu vou ter que voltar a trabalhar. E se eu for curado, eu vou perder o meu direito, a minha, como é que é o nome? Meu benefício. Eu falei: misericórdia. Aquele homem preferira ficar enfermo, irmãos, do que simplesmente aceitar a cura de Deus. E espiritualmente, muitas pessoas estão vivendo nessa mesma situação. Quantas são as pessoas que Deus está convidando, irmãos, convidando, falando diariamente, convidando: meu filho, vem, eu vou mudar a sua vida, eu vou transformar a sua vida. Mas muitos, irmãos, permanecem inertes, paralisados, não querem, irmãos, a bênção de Deus.
não querem talvez sair da sua zona de conforto, irmãos, e Deus está dizendo primeiramente nessa condição: se quiserdes, se quiserdes. Quando olhamos a palavra de Deus, nos deparamos com o povo, a nação de Israel, que não queria simplesmente a bênção de Deus. E isso está registrado no Salmo de número 81, versículo 6, até o versículo 16. Esse versículo, essa passagem, esse Salmo, fala forte ao meu coração, irmãos. E nós vemos o salmista sendo boca de Deus, dizendo: ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. E aí ele vai dizer: se Israel me escutasse. Se Israel desse ouvido a mim, se Israel me escutasse, se meu povo desse ouvido a mim, se a igreja de fato abrisse o coração para a minha palavra. Não haverá em ti Deus estranhos, nem te prostrarás ante um Deus estrangeiro. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Mas o meu povo não ouviu a minha voz. Israel não quis, irmãos. Meu povo não quis. Pelo que eu os entreguei à obstinação dos seus corações, para que andassem segundo os seus próprios conselhos. Versículo 13, nós vemos Deus mais uma vez desabafando. Deus às vezes desabafa, meus irmãos. Ele vai dizer que: oxalá se me escutasse o meu povo, oxalá se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu os abateria os seus inimigos, eu abateria os seus inimigos, eu voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor o adulariam, e a sorte deles seria eterna. E eu te sustentaria com trigo mais fino, com mel saído da rocha, eu te saciaria. Se o meu povo me ouvisse, se o meu povo me escutasse, se o meu povo quisesse. Mateus capítulo 23, 37 até o 39. Nós encontramos o nosso amado Cristo diante de uma Jerusalém populosa. E ele vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedreja os profetas que te são te enviados. Quantas das vezes quis eu vos ajuntar debaixo das minhas asas, assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vós não quisestes. Há pessoas, irmãos, afugentando do amor de Deus. Há pessoas que não querem, irmãos, de fato assumir-se diante de Deus, ser uma bênção, ser um canal de bênção.